Seja bem-vindo a mais um Natividade, nosso podcast, um papo mais natural, um papo que foi uma ideia que a gente teve para falar sobre experiência das pessoas que viajam com a gente falar um pouco da nossa bagagem, que trabalhamos com ecoturismo e levamos as pessoas para realizar os seus sonhos na montanha e seja aqui no nosso estado, Roraima. E para começar, nada melhor no começo do que a senhora Carlos Alberto, meu braço direito e esquerdo aqui comigo, honrando, e a gente vai falar um pouco, assim, a gente tomou essa decisão de aparecer agora, né, Naira? Porque a gente ficava muito por trás das câmeras e foi uma decisão que a gente teve de falar, velho, a gente tem uma bagagem muito grande, passamos por várias experiências e a gente tem muita história para contar, nossa e história das pessoas que viajaram conosco. Então, nada melhor do que contar a história de quem ouviu essa história do que nós dois que estamos ali na linha de frente. Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Como é que o Clube Nativi surgiu? Como é que um nordestino veio parar no norte do Brasil? Como é que você teve essa ideia? Falando para vocês, nordestino, sergipano, nascido e criado em Alagoas, Maceió. Vim para Roraima para trabalhar com publicidade e propaganda e decidi, fiz o Monte Roraima, eu acho que foi 2015, foi isso mesmo? Não sei. Foi, eu acho que foi 2015, ela não sabe dizer porque depois eu conheci a Naira, mas ela vai entrar também nessa história. Fiz o Monte Roraima, me apaixonei e hoje, até hoje, 2023, a gente leva pessoas do Brasil inteiro para o Monte Roraima. Então, eu praticava um esporte chamado corrida de aventura, que é um esporte praticado na natureza. E sempre gostei de ter contato com a natureza. Fiz o Monte Roraima, conheci as cachoeiras de Roraima, os atrativos naturais de Roraima. E eu, por fato de ser publicitário, sempre postava as fotos nas redes sociais e ninguém conhecia. Pouca gente conhecia, na verdade. Existia, lógico, grupo de trilheiros que faziam essas expedições. Mas assim, eu peguei a bagagem da publicidade e propaganda, criei uma identidade visual, que é essa logomarcazinha aqui, e personalizei e comecei a levar amigos. E hoje, graças a Deus, o Clube Nativi é reconhecido nacionalmente e acredito que é a empresa que mais sobe o Monte Roraima do Brasil. Então, resumindo, é praticamente essa a história do Monte Roraima, como começou, que eu gosto muito de contar toda vez que eu levo alguém para as nossas expedições. Não basta gostar de aventura, tem que amar o que faz. A Naira é uma típica roraimense que, como todo um roraimense, conhece pouco, que eu acho que isso é normal em todo estado, conhece pouco os atrativos naturais da sua região. E eu acredito que agora a Naira, ela começou a enxergar com os outros olhos o próprio estado. Então, eu acredito que hoje ela ama o que faz e gosta de ter contato com a natureza. Quando eu conheci o Beto, eu era apenas uma estudante de fisioterapia e eu já estava no 9º semestre da minha faculdade e não era uma coisa que eu me identificava, algo que eu queria fazer, mas eu ainda não tinha me encontrado, né? E aí, exatamente no momento que eu estava conhecendo ele, que a gente começou a ter um relacionamento, eu tomei a decisão de trancar a minha faculdade no 9º semestre, que realmente todos os dias que eu ia pra faculdade, eu pensava que aquilo não era pra mim, que não era uma coisa que eu queria fazer, né? Mas com medo de decepcionar os pais e tudo mais, aquela história eu fui levando e até o momento que ficou insustentável pra mim. Como eu tava muito ociosa em casa, sem ter o que fazer, né? Eu falei pra ele, olha, eu vi que ele precisava muito de ajuda, né? Ele, no tempo, tinha o Clube Nativi, mas era uma coisa muito ainda informal, né, Beto? Sim. Era ele e a Ju que faziam... Jogava nas duas posições. Eu chutava, cabeceava, corria, treinava e botava. E eu via que eles precisavam muito de ajuda com o Clube Nativi, que eles tinham um produto muito bom, que era o Clube Nativi Gran Sabana, no tempo, né? Sim. Eles trabalhavam com Gran Sabana e também com Serra Grande e Monte Roraima, né? Eram os atrativos que vocês faziam no tempo. E daí eu vi que eles precisavam muito de ajuda, tinha muita coisa para fazer, tinha um potencial gigantesco. Eu me ofereci para, enquanto eu não me organizava em algo, ajudar eles.
E acabou que já são 6 anos que a gente tá aí trabalhando junto, né, Beto? A Naira amadureceu muito, né? Eu acho que foi seu primeiro emprego, não foi, né? Foi meu primeiro emprego formal. Legal. Eu era a pessoa que vendia tudo. Colocava na minha mão, eu vendia. E eu me virava dessa forma. A minha mãe me ajudava no tempo que eu estudava período integral. E eu vendia tudo, assim. Quando eu podia, qualquer coisa que colocava na minha mão, eu vendia. Então eu entrei no Clube Native para ajudar eles. Quando vi, já estava totalmente envolvida. E ajudei muito na parte de organizar e administrar mesmo a empresa. De gestão, assim. Gestão na empresa. A Naira foi essencial porque pegou uma parte que eu não assumia, que era a parte de controle de processos, e ela conseguiu organizar essa parte. Eu sempre fui da parte de criatividade, quem é a parte criativa nunca é uma pessoa muito organizada. E a Naira conseguiu organizar e graças a Deus a gente chegou onde chegamos. E eu tenho muito orgulho de ter ela do meu lado e ter a empresa que nós temos hoje. E o mais engraçado disso tudo era que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, que era fisioterapia, uma área da saúde. E também eu não conhecia nada do estado, nada. Todos os lugares que eu conheci foi através do Beto, era exatamente aquela típica roraimense, né, que pouco se conhece do seu estado, já tinha feito viagens para fora, mas às vezes o roraimense pega uma grana, gasta uma grana assim em Fortaleza, tal, vai pro Nordeste. E aqui tem muita coisa legal, né? Não valorizava, e posso dizer com propriedade, porque fui nascida e criada em Roraima. E não se ouvia falar de Gran Sabana, de Tepequém, de Serra Grande, Monte Roraima, se ouvia muito pouco e existia muitos mitos em relação às pessoas que poderiam fazer o Monte Roraima, né? Que hoje a gente conseguiu de muitas formas desmitificar isso. Inclusive, quando a gente decide sair do estádio, a gente vai para... Tem um amigo meu que era de Manaus que falava o seguinte, ele falava, velho, esse cara gosta de meio de mato mesmo, porque quando viaja vai pra cachoeira, trabalha levando o povo pra cachoeira, levando o povo pra montanha, quando viaja a gente vai pra cachoeira, então a gente não basta tá dentro do processo, ser uma empresa de ecoturismo, a gente realmente ama o que faz. Quando eu falo isso, quem já viajou com a gente comprova isso, né? Quem já foi para Gran Sabana sabe o quanto eu amo aquele lugar, como eu gosto de ter contato com a comunidade, ter contato com as pessoas, a cadeia que envolve o turismo. Isso é muito legal, ver as coisas se desenvolverem, crescer. Então, realmente, assim, é uma coisa que não é por dinheiro. Lógico que a gente não é ONG, não é uma empresa filantrópica. A gente trabalha, a gente tem conta para pagar, tem boleto no final do mês, tem nossas responsabilidades, mas eu acho que se você não gostar do que faz, eu acho que não vai para frente. Eu acho que primeira coisa tem que amar e o resto flui. Na verdade, eu aprendi a amar, né? Porque não era uma coisa que eu imaginava para mim ou algo que eu queria fazer, nunca nem tinha passado na minha mente, só que realmente começar a trabalhar com isso despertou em mim uma coisa que eu nem sabia que existia, que para mim hoje é um estilo de vida. O meu objetivo de vida é viajar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, né? E pessoas que possam agregar de alguma forma na minha experiência de vida. E a gente foi criando uma maturidade profissional. Eu acredito, como a Naira falou, assim, a gente no começo atendia uma necessidade, que foi uma oportunidade que a gente teve de levar o roraimense para conhecer Roraima. E depois a gente foi conhecendo os processos, foi tendo mentorias, fazendo curso. E foi aprendendo a ter essa maturidade profissional e se profissionalizando, na verdade. Assim. Hoje eu posso falar assim, que o Clube Native existe... São 4 segmentos hoje que dividem a nossa empresa, né, Naira? Que é a parte de setor, marketing e vendas e a parte financeira bem definida. A gente sempre está passando por um processo, está aumentando a equipe. A Fabi, que está ali atrás da câmera, sabe disso, que a gente está passando por uma transição. Então, assim, eu não tenho medo de montar uma equipe, entendeu? De montar uma estrutura. Eu acabei de falar isso numa reunião que a gente acabou de ter. Eu tenho medo de não ter demanda, entendeu? Eu não tenho medo de não ter cliente. Isso daí, mas assim,
pode chegar a 1.000, que a gente monta uma estrutura, atende na qualidade que a gente sempre teve vontade de que se fosse atendido. Tenho certeza que o profissionalismo ele veio com a pressão do crescimento também, né? Porque a gente cresceu muito rápido. Foi um crescimento que foi para o tempo que a gente tem. A gente é uma empresa muito bem conhecida. E nova, né? E nova, são só 6 anos de empresa. E, com 2 anos a gente já era muito conhecida aqui na nossa cidade. Já tinha muitos seguidores nas redes sociais. Uma coisa que chama muita atenção. Nas redes sociais. E tudo orgânico, né? Nada que a gente comprou, tudo orgânico mesmo. Então, isso deu um reconhecimento pra gente aqui na cidade muito grande. A gente sai com a camisa do Clube Nativo, a gente é reconhecido em qualquer lugar. E também começou a ser reconhecido em outros estados também, de pessoas que estavam lá na Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, que estavam em São Paulo, né, Teve um rapaz que estava em Manaus agora, falou, rapaz, uma galera que eu viajei tava com a camisa do Clube Nativo, comentava se conhecia a agência, isso é muito legal. Então com esse crescimento veio a responsabilidade também de a gente se profissionalizar, né, e ter uma outra postura, porque para mim era novo, pro Beto também era novo, é a primeira vez que ele trabalhava nesse segmento, né? Sim, sim. Não, na verdade eu já gerenciei um departamento de turismo em uma agência convencional. Mas nada de ecoturismo. Nada de ecoturismo, muito menos turismo de aventura, né? Que foi uma coisa que a gente atendeu e ofereceu há um tempo atrás. Então, hoje é um sonho realizado. Então esse crescimento fez com que a gente se profissionalizasse e hoje ainda aprendendo, ainda mais buscando conhecimento e cada dia mais buscando, né? Porque é o que a gente quer. Sempre. Sempre. É uma coisa que a gente fala muito, assim, conhecimento faz com que a gente cresça, assim. Por mais que a gente tenha uma bagagem, tenha uma experiência, mas eu acho que principalmente o empresário que é envolvido muito no processo, então ele chega no topo assim que bate, se ele não tiver um conhecimento, ou então contrate alguém que sabe mais do que ele consegue ultrapassar. Isso faz com que cresça. E essa postura que a Naira, eu e a Naira teve, assim, demorou, essa maturidade demorou. E uma das coisas que eu acho que foi a virada de chave foi a descentralização. A gente fazia tudo no começo. Tudo. Eu até brinco, a gente era meio pipoqueiro. Eu ia lá, comprava o milho, fazia pipoca, vendia, pegava o dinheiro, dava o troco, ia lá, comprava. Então o pipoqueiro, ele faz tudo, eu era meio pipoqueiro. Hoje a gente consegue delegar. Eu acho que hoje eu acredito, eu tenho certeza, que empresa só cresce com 2 fatores. Ela deixar de ser amadora e descentralizar na mão do gestor. Equipe. Esse era um problema muito grande nosso, né, de ser muito centralizador. Eu estava até comentando hoje, já são 6 anos que eu trabalho no Clube Nativo, são 6 anos sem tirar férias. Pra vocês terem noção, eu sou todos os dias trabalhando, todos os dias em horário comercial. A Nara ainda tá aprendendo esse negócio de delegar. Ainda tô aprendendo a questão de delegar, a gente tá montando uma equipe para que um dia a gente não precise estar tão... Não é que a gente vai afastar, eu acho que quando a gente tá no olho do furacão ali, a gente não consegue enxergar muita coisa. Então, quando a gente começou a delegar, eu acredito que a gente começou a enxergar coisas que a gente nunca enxergava, né? Que a gente começou a olhar de fora. Então, isso daí foi muito bom pro nosso crescimento. Eu eu falo dessa forma, mas é uma coisa ruim também. Eu acho que, na verdade, tenho certeza que tudo que a gente viveu e passou até aqui, né, foi um aprendizado e foi muito importante para tornar o que nós somos hoje. Eu acho que a maior realização de trabalhar com isso, de oferecer isso, a gente tem um produto que é o Monte Roraima, né? Quando a gente posta algo sobre o Monte Roraima, todo mundo fala, é um sonho. Principalmente o pessoal daqui de Roraima sempre fala que é um sonho. Então, assim, melhor do que um sonho é realizar o sonho. E a gente já realizou o sonho de muita gente. E isso é uma satisfação muito grande. A gente acabou de ter uma reunião lá na empresa falando sobre transformador na vida de uma pessoa, um sonho realizado. Então, assim, o Monte Roraima não é uma expedição qualquer. Então, é uma satisfação muito grande. É tanto que a gente tinha um portfólio muito grande, a gente reduziu para praticamente três destinos e manteve o Monte Roraima porque é um produto que realmente, assim, é diferente.
Ele é diferente de toda a expedição, de toda montanha que tem no Brasil, porque envolve o lado místico. Eu acho que todo mundo que vai para Monte Roraima vai com algum propósito. Enfim, realmente é o sonho de muita gente, assim, é muito legal. E realizar esse sonho é muito gratificante. Através do Monte Roraima eu já conversei com muitas pessoas, alguns que deixaram relatos de cura, de depressão, de pânico, de transformação mesmo, de mudança de estilo de vida, né? Quando a gente vai para uma expedição como o Monte, você começa a perceber que você precisa de muito pouco para viver, né? E para ser feliz. Então, às vezes, a gente fica buscando todos os dias bens materiais, ter a melhor casa, o melhor carro, mas aquilo ali não te completa, né? Então, muitas pessoas vão muito para esse lado de transformação do Monte Roraima. E eu acredito que a maior gratificação realmente seja isso, ter a noção e saber que a gente já mudou várias vidas através do nosso trabalho. Eu sempre falo que a gente começa a valorizar a coisa que a gente nunca valorizou e começa a desvalorizar as coisas que a gente sempre valorizava muito. Muito, né? E outra realização nossa, um projeto que veio esse ano, foi o nosso hostel, né? É uma coisa que a gente morávamos em uma casa grande e trabalhava também nessa casa. E hoje a gente nos mudamos, né? E a gente ia entregar a casa, na verdade. A gente ia entregar a casa, ia trabalhar nesse sistema online, home office, e a gente teve essa sacada de ficar com essa casa que a gente ia entregar e montar um hostel justamente para atender uma necessidade das pessoas que vinham para o Monte Roraima e ficavam dispersos. Um ficava um Airbnb, outro ficava no hotel, outro ficava em hostel, outro ficava em pousada, enfim. E a gente deu essa sacada e tá dando super certo, graças a Deus, com vários projetos que a gente vai começar ainda. O Hostel Native é uma coisa nova, tá? É uma coisa que tá começando. Tá engateando. A gente não tem experiência com isso, mas tá dando super certo. Todo mundo que vai ficar super satisfeito. Inclusive, a gente é bem qualificado nas redes sociais em relação a isso, nas plataformas. E tem muita coisa para fazer ainda, né? A gente pesquisou, né, Fabi, sobre alguns projetos que dá para fazer no hostel e tem muita coisa bacana. E a gente conseguiu colocar alguns leitos. Hoje a gente pode acomodar ainda 15 pessoas, né? E com a estrutura bem legal, tudo novinho e tá dando super certo. No começo do Clube Native, a gente passou muitas dificuldades, sabe? Não foi nada foi tão fácil, não. A Naira lembrou quando a gente estava decidindo fazer os temas aqui, que a gente não tinha transporte. Quer dizer, eu tinha transporte pessoal, troquei esse transporte por outro e não podia passar uma van na rua, velho, que eu ficava, aquela van tem 10 vagas, aquela tem 15, aquela não sei o quê, aí eu ficava fazendo conta na cabeça, né? Aí eu falava, velho, aquela dá pra levar 15 pessoas, vezes tanto, não sei o quê, e bababá. Então, assim, o sonho era ter um transporte próprio, né? Ter uma van. E a gente conseguiu, né? Conseguiu uma van e que no começo a gente se achava e tal, eu queria andar na van, foi um sonho realizado. E depois o nosso público mudou, né? Realmente o nosso público mudou muito. E depois da pandemia a gente começou a ver a necessidade de ter um outro transporte muito melhor, né, do que o que a gente tinha. E a gente também teve o ônibus, né? A gente teve uma van, teve um micro-ônibus. E como a Nera falou, assim, depois da pandemia a gente deu uma repaginada na empresa, né? Quando a gente decidiu diminuir nosso portfólio e a gente focou no Monte Roraima, porque eu acho que quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. E o nosso ticket médio tava uma loucura, porque a gente oferecia um produto de 150 e um de 4.800. A gente, velho, qual é o nosso público, pelo amor de Deus, né? Se a gente oferece um de 150, um de 180, um de 5.000, um de 900, a gente não tinha um público muito definido. Então isso foi também uma estratégia. Foi muito determinante isso, assim. Toda a comunicação, todo o plano, tudo que a gente decidiu fazer foi focado nesse público. E deu super certo, que é o público do Monte Roraima, porque ainda continua sendo um rolê, um investimento alto. A gente passou por várias fases, né? E eu acho que a pior de todas não foi a
a nossa, acho que foi a fase no planeta todo, que foi a fase da pandemia. Foi. Eu acho que pra mim, principalmente pro setor do turismo, né? Todo mundo falava, gente, como você sobreviveu? O que era que vocês faziam? Como foi que aconteceu? Eu quero que a Naira fale um pouquinho sobre isso daí, porque foi um momento delicado. Um momento delicado. Pra mim, a pandemia... Na verdade, antes da pandemia, tinha tido um episódio que foi bem difícil também, que foi a primeira vez que aconteceu, assim, de a gente ficar totalmente sem trabalhar por 3 meses, que foi o fechamento da fronteira por questões políticas, né? Que, pra quem não sabe, Monte Roraima, que é nosso carro-chefe, nosso produto principal, ele é realizado na Venezuela, que é o principal acesso que dá para o Monte Roraima. E a primeira vez que isso aconteceu foi, eu acho que em 2017, por aí. 2017 teve um fechamento da fronteira e a gente ficou 3 meses sem trabalhar nada, assim, nada, totalmente parado. Isso foi um período muito difícil para nós, mas também foi acordo, assim, né? Porque a gente começou... Foi um se liga, né? Foi um se liga, porque a gente começou a pensar nos roteiros que existiam aqui em Roraima e também no Amazonas, que são roteiros incríveis também, e começou a olhar tudo de uma forma diferente. Logo depois a fronteira reabriu, a gente conseguiu retomar Monte Roraima, mas logo no ano seguinte veio o fechamento da fronteira novamente por causa da pandemia, né? Que foi assim, não uma coisa ruim só para nós, foi assim para o mundo todo. E foi uma questão bem mais complicada, porque foi mais de 1 ano a fronteira fechada e isso gerou pra gente um caos. Foi um caos para nós mesmo como pessoas, né, de estar passando por aquela situação de uma pandemia, de doença, de medo de ficar doente, dos nossos familiares ficarem doentes e morrer e tudo mais. Toda aquela insegurança que todo mundo tinha. Uma coisa que eu recordo muito bem é que antes da pandemia a gente tava num ritmo frenético, assim. No auge. Tava no auge. E quando a gente tava no auge, a gente não conseguiu organizar os processos dentro da empresa, né? Isso daí não é justificando, mas assim, foi se liga, né? Não aposta os ovos em uma galinha só. E a gente conseguiu parar, organizar, né? Só que ninguém imaginava que ia demorar tanto. Todo mundo falava 2 meses, 3 meses e passou 2 15 anos. dias. 15 dias e passou tanto tempo. E quando a gente voltou, eu acho que a gente voltou com uma coisa organizada, planejada e preparada para essa demanda que está tendo hoje. E uma questão da pandemia, que eu tenho muito orgulho de citar, é que a gente não tinha o mínimo, nem o possível, assim, nem na nossa cabeça mesmo, de reembolsar todas as pessoas que tinham pago o Monte Roraima. Tem razão. Né? Foram mais de 110 pessoas que solicitaram reembolso de pacote que já haviam pago para o Clube Nativi. Que a Naira tomou essa decisão sozinha. Não me consultou. A gente tomou uma postura, na verdade eu sou bem mais coração e o Beto é bem mais cabeça, bem mais razão. E ele não estava errado e eu agi dessa forma, foi o que eu achei, o que eu achei justo, apesar de, mesmo com uma lei protegendo o Clube Nativi, porque era uma situação atípica, né, que estava acontecendo, que poderia acabar, assim como acabou com várias empresas, inclusive acabou com o Clube Nativi também, só que a gente foi resiliente e teve força e garra para recomeçar, mas houve dias de a gente ter que fazer o reembolso dessas pessoas e não ter o dinheiro em caixa. Não tem, a gente tem que vender o dia todo para chegar no final do dia. Na verdade, a gente usava o dinheiro do caixa para fazer o reembolso de uma pessoa que ainda ia. Que ainda ia para a expedição. E a gente conseguiu honrar com mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E tomou uma postura que às vezes eu falo muito isso para a Naira, assim, que às vezes nem companhia aérea, ninguém fez. Nem empresas milionárias. Ninguém fez. Nem mesmo os nossos amigos, vamos falar assim, de empresas que trabalhavam no mesmo ramo, que tinha também turistas já para realizar a expedição, tomaram essa postura. E a gente fez questão de tomar, honrou com todos os compromissos, às vezes com 1 dia ou 2 atrasado, porque a gente realmente não tinha, né? Mas a gente conseguiu. Negociava. Parcelava. Foram os meses mais difíceis, assim, a situação mais difícil que a gente passou no Clube Nativi.
Eu acredito que depois disso a gente se tornou mais forte, né? E começou a entender que poderia acontecer muitas coisas, mas que a gente iria resolver. Falamos sobre muita coisa, sobre história, sobre o que passou, os nossos perrengues, nosso crescimento, nossas conquistas, sobre sonhos realizados, sobre o Hostel, né? Que é um projeto. Mas eu acredito que a gente conseguiu isso tudo porque a gente foi perseverante e porque a gente tem uma equipe de outro planeta, né? A gente sempre fala isso, assim, a gente sempre fala que aquela galera lá do Monte Roraima, o que a gente conquistou, o encantamento, tudo que acontece, que passou e continua conosco, que são os indígenas, que é o pessoal de Santa Helena, né? Que os não indígenas, os brasileiros, enfim, toda a equipe mesmo. Eu sempre falo assim, se meus primeiros clientes é minha equipe, se eles não compram o meu produto, eles não vão vender nunca. Então isso é uma coisa que eu bato o pé e sempre falo para todo mundo que tá entrando para trabalhar conosco. Eu sempre falo, velho, se você não acredita no Clube Nativa, como é que você vai vender o Clube Nativa? Se você não sabe do nosso potencial, como é que você vai passar isso para alguém? Então, são os primeiros que eu tenho que estar satisfeito para poder trabalhar com a gente mesmo. Em relação a isso, eu não tenho dúvidas. A gente tem muita sorte, somos muito gratos a ter disposição para trabalhar todos os dias, né? Para cada dia buscar melhorias, não só para a gente, mas para as pessoas que trabalham com a gente também. E também ter uma equipe, pessoas que falam mesmo do Clube Nativo, que têm orgulho do Clube Nativo e de trabalhar com a gente, né? E que são pessoas assim incríveis, que saem encantados em todas as expedições do Monte Roraima. E são surreais, todos eles. Inclusive, esse vídeo, esse podcast, a gente vai publicar no YouTube, né? E com certeza os nossos turistas, né, que viajou com a gente vai assistir e comenta sobre a equipe, comenta sobre a experiência que teve, né? Começa a nos seguir, que o YouTube vai ser uma coisa nova pra gente. A gente tá passando por uma fase de transformação, então a gente vai começar a investir em nossos canais. Instagram, que é uma coisa que a gente é muito forte hoje nas redes sociais, mas assim, a gente vai começar a investir no YouTube, o nosso site a gente vai... ali por trás das câmeras a Fabi tá com a mãozinha cruzada ali, mas vai ter muito trabalho que é do marketing, então a gente vai vir com muita novidade e uma nova roupagem aí. Muito obrigado, mais um Natividade, que é o nosso podcast, um papo mais natural, nada formal, nada programado. Isso aqui foi criado exclusivamente para trocar ideia com a galera que já viajou e trazer a nossa equipe, mostrar um pouco da nossa estrutura para que a gente consiga e continue oferecendo o nosso serviço na qualidade que a gente sempre quis oferecer. Primeiro eu quero agradecer, né, pelo meu digníssimo, por me apresentar a esse mundo, né, que é o ecoturismo, e de me apresentar o estilo de vida, e principalmente por me ajudar a me encontrar, né, que é uma coisa que eu não sabia o que eu queria fazer antes, não sabia com o que eu me identificava. Na verdade, eu era muito influenciada pelo meio que eu vivia, né, não tinha uma opinião própria sobre o que eu queria fazer. E trabalhar com o Clube Nativo e trabalhar no Clube Nativo me fez ter experiências incríveis, conhecer pessoas muito diferentes do que eu tinha conhecido, né? E que agregaram muito na minha vida, no meu jeito de pensar, no meu jeito de me vestir, de falar, né? E de me apresentar e de ser uma profissional mesmo. E realizar o sonho de ter uma criança, que foi uma coisa que eu não posso deixar de falar, que foi a maior conquista nossa. Em 2000, né? E a nossa maior conquista, sem dúvidas, foi o nosso filho. Eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, e hoje, pra mim, essa é uma realização gigantesca. Era pra ele estar aqui, né? Você até comentou, né? Vamos levar o Murilo pra mostrar a nossa maior conquista. Mas não deu certo. Mas também agradecer a todas as pessoas que já passaram pelo Clube Nativo, e que, graças a vocês, a gente conseguiu crescer e tá crescendo cada vez mais. E é isso, estamos em constante aprendizado, né, nos profissionalizando cada dia mais.
e transformando vida, realizando sonhos, e espero que muitas outras pessoas possam vir, viver experiências incríveis com o Clube Native e que possam conhecer a gente também, né, Beto?